Investimento em educação, a despesa pública em educação é um dos principais destinos dos tributos, e não por acaso também acaba sendo uma das principais políticas demandadas pela sociedade. Bom, o debate sobre educação no Brasil, ele não é muito, digamos assim, qualificado, tá? Existem muitas informações que são geralmente veiculadas e que não têm base concreta em dados. Então, a gente vai fazer aqui uma exposição a partir de informações e estatísticas para ter um parâmetro sobre a despesa em educação no Brasil. Primeiro, quando a gente está falando aqui de Brasil, a gente está falando de União, estados e municípios, né? Então, um dos erros comuns no debate público é que se olha o orçamento do governo federal como se isso representasse a despesa em educação no Brasil, mas na verdade não, né? Porque estados e municípios também gastam bastante em educação. Por exemplo, se fala que o Brasil gasta mais em ensino básico do que no ensino superior, e eu vou mostrar a partir das estatísticas que essa informação está errada. Assim como se faz uma comparação de que o Brasil gasta tanto quanto os países ricos e não tem o mesmo retorno, e essa informação também está errada, assim como tem uma informação que é geralmente veiculada de que o Brasil ampliou a despesa em educação, o que é verdadeiro, e que não teve retorno, o que é falso. Então, eu vou mostrar essas informações, tá? Mas no primeiro momento, é preciso a gente ter uma referência de que a arrecadação do Estado, ela vem do que a gente chama de PIB, não é? Produto Interno Bruto, toda a riqueza gerada pelo país, que é equivalente à produção, que é equivalente à renda de todos os indivíduos e empresas que vivem no país, tá? Então, o Estado, ele arrecada deste PIB, né? E uma parte do PIB é tributação. E uma parte dessa tributação vai para a educação, tá? Então, é preciso a gente ter referência do que é o Brasil. Aqui está a renda per capita por estado no Brasil, que nos mais elevados chega a R$ 2.500 mensais, e para o intermediário ali em torno de R$ 1.500 mensais, enquanto que tem estados com renda per capita de 600, R$ 700 mensais. Então, é a partir desta renda que sai a tributação, e a partir desta tributação é que sai a despesa que é destinada para a educação. Portanto, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar, e isso é bastante relevante, é que quando a gente compara o Brasil com países outros, né, a gente tem que levar em conta isto, né? Então, a renda per capita do Brasil, né, R$ 3.289 por mês, né? Uma parte disso o Estado arrecada, que é em torno de R$ 1.000 por mês por habitante, tá? O que dá em torno de US$ 200. Então, não tem como a gente comparar, né, o Brasil internacionalmente sem levar em conta isto, né? Porque, por exemplo, a arrecadação per capita da Noruega é de US$ 2.900 por mês. Então, evidentemente, que com a mesma carga tributária, né, esses países mais ricos, eles dispõem de muito mais recursos, porque a renda é mais alta. Então, não faz sentido a gente dizer que o Brasil gasta o mesmo do que, enfim, a Suíça em educação, porque não é verdade. A Suíça tem uma renda per capita maior, portanto, a arrecadação do Estado em termos individuais é maior, assim, o destino para a educação em termos individuais é bem maior. Eu acho que isso já ficou claro, né? Bom, além disso, o Brasil ele ficou muitos anos sem investir em educação, com baixo investimento em educação. Aqui tem uma série histórica desde 1933, com investimento total, ensino fundamental, ensino superior e ensino médio. A gente percebe que há uma trajetória de elevação, não é? Mas principalmente, bom, um primeiro crescimento aqui na década de 60, não é? Um segundo crescimento na década de 80 e um terceiro crescimento nos anos 2000, tá? Então, assim, a educação é algo cumulativo, né? Ou seja,
A educação dos professores e das gerações anteriores impacta no futuro, né? Então, quanto mais qualificados forem os professores, potencialmente melhores qualificados também serão os alunos. Só que os professores eles foram formados em gerações anteriores, então é algo que acumula ao longo do tempo, né? Então, quanto mais se investiu no passado em educação, mais os retornos vão ser no futuro, até porque a educação é uma política de longo prazo com resultado lento, tá certo? E cumulativo. Assim, o Brasil ficou muitos anos sem investir consideravelmente em educação e ampliou muito esse investimento pós década de 80 e também pós anos 2000, como mostra essa imagem. E aí a gente tem que analisar tá, o retorno, né? Tá, aqui o pessoal compara o quê, né? No debate da imprensa e todo especialistas também, né? Comparam os resultados que o Brasil obtém internacionalmente, diz, olha, o Brasil está sempre entre os últimos, mas é evidente, né? Ele ficou muitos anos sem investir em educação, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, boa parte dos países que fazem parte dessas métricas internacionais são países mais ricos do que o Brasil. Assim, né, eles investem mais em termos absolutos do que o Brasil há muito tempo, tá certo? Então, como que a gente, em primeiro lugar, é bom a gente comparar o Brasil com o Brasil, né? Embora seja interessante uma comparação internacional, mas tem que levar em conta uma série de ponderações, as quais eu falei, que geralmente não existem, não é? Isso vale para outras políticas também, não apenas educação, mas outras políticas vale mesmo também essa mesma questão, tá? Bom, então, o resultado, né? O resultado a gente vai observar em indicadores. O que aconteceu, por exemplo, o principal indicador de educação é a taxa de analfabetismo, né? O que aconteceu com a taxa de analfabetismo no Brasil ao longo do tempo? Aqui tem uma série histórica longa, né? Bom, caiu bastante, tá certo? Principalmente ali nos anos mais recentes, né? Nas décadas mais recentes, a taxa de analfabetismo tem caído, e não é relativamente baixa ainda, tem países com taxas melhores, com indicadores melhores, evidentemente, mas fato é que a escolaridade média cresceu, né, nos últimos anos, conforme eu vou mostrar. Então, outra informação equivocada que geralmente é veiculada de que o Brasil gasta mais em ensino superior, não é, do que no ensino básico, tá certo? Aqui a gente tem o gasto em educação em percentual do PIB, tá? Lembrando, o Estado ele arrecada uma parte do PIB, quando eu estou falando Estado, eu estou falando nos 3 níveis de governo. Aqui estão as despesas nos 3 níveis de governo, tá? E nos 3 níveis de ensino básico, infantil, né? E superior, né? Infantil é dentro do básico, né? Mas também aqui o médio, certo? Então a gente observa o quê, né? Que, bom, a despesa com ensino superior é em torno de 1% do PIB, né? De forma relativamente estável nesse último período, embora tenha aumentado um pouco, certo? A despesa com ensino básico, ela cresceu consideravelmente, né? De 3,7 a 4,8, tá certo? E também a despesa com o ensino médio, né, que basicamente dobrou em termos percentuais. Então, na verdade, houve um grande investimento em educação nos últimos anos, não é? Como eu falei, como eu mostrei. Bom, atualmente o Brasil despende em torno de 6,2, 6,3% do PIB em educação, o que é consideravelmente alto, né, em termos internacionais, mas isso faz pouco tempo, notem, né? Antes era bem menos, como eu mostrei no gráfico, era 2, 3%. E, além do que, o PIB é baixo, né? Como eu mostrei no início, eu fiz questão de mostrar isso. O PIB é baixo, então é o percentual daquele PIB baixo, que era baixíssimo e que foi crescendo ao longo nos últimos anos, tá? Então, isso aqui vai ter efeitos, primeiro, a longo prazo, e não, evidentemente não vai ser suficiente para, digamos assim, pagar esse atraso relativo que nós temos em educação, que é secular, tá? Então, é preciso ter clareza com relação a isso. Outra coisa é que esses dados aqui, eles estão agregados para despesas de 5.570 municípios, 27 estados e a União, tá? Então, esses dados demoram a compilar.
Em outras oportunidades, os alunos reclamam de que os dados estão atrasados, né? O último dado que tem disponível é 2018, tá certo? Esses dados aqui, por ser de toda a federação, eles são de difícil compilação e demoram realmente a apresentar. Então, assim, houve uma primeiro na Constituição de 88, né, a educação se torna um direito, social, né, público e universal, mas de fato a gente demorou, né, o ensino, fundamental ele foi universalizado apenas na década de 90, tá. Teve essa política que foi importante, o Fundef, que durou de 97 a 2006, depois se tornou, Fundeb, tá certo? Que serviu para ampliar a despesa para a educação, que foi aquela ampliação que eu mostrei, e depois entre 2007 e 2020 vigorou o Fundeb e posteriormente a isso foi constitucionalizado o novo Fundeb com ampliação progressiva também para ensino básico a partir de recursos federais, tá certo? Então aqui, qual foi o resultado, né? O que aconteceu? Os indicadores melhoraram ou não? Vamos dar uma olhada. Aqui, por exemplo, jovens em idade de 15 a 18 a 17 anos em idade escolar adequada, que claramente teve um salto aí pós década de 80, nos anos 90, teve essa ampliação, né, de jovens estudando na idade adequada, tá? Aqui, os recursos federais que estão crescentes agora a partir do novo Fundeb, a partir de 2020, e vão crescer até 2026 as despesas para a educação básica. Bom, aqui estão alguns indicadores de educação no Brasil, tá certo? Pessoas com ensino fundamental, com ensino superior completo em torno de 17% atualmente, e a taxa de analfabetismo em torno de 6%, mas boa parte dessas pessoas analfabetas são pessoas idosas, né? O que sinaliza, portanto, de que a gente continuará numa tendência de redução das taxas de analfabetismo e de elevação da instrução média, depois eu coloco esses dados, tá? Aí o pessoal fala, não, mas o Brasil gasta 5, 6% do PIB em educação, dependendo da análise, né? Aqui está 5 porque é só a despesa direta do Estado, e uma parte é também bolsas, né? A despesa direta é em torno de 5% do PIB, e, sei lá, a Suíça gasta os mesmos 5% e tem um retorno muito maior. Bom, o que acontece é que a arrecadação, né, da Suíça, em termos individuais, é muito maior, portanto, mesmo 5% é um valor muito superior, tá certo? Então, é uma falácia esse argumento que é utilizado geralmente para reduzir as despesas na educação. Esse é o objetivo final, né? Para dizer que enfim, que é tudo muito ruim, né? Que o Estado brasileiro faz, mas vamos ver os dados, tá certo? Vamos olhar os dados. A arrecadação per capita é menor e, portanto, o investimento por aluno, né, no caso, comparativamente a esses países que geralmente comparam nos indicadores internacionais, é muito menor. Né? Tá aqui o gráfico que mostra que, evidentemente, que o investimento por aluno vai ter relação com o nível de renda do Brasil, que é muito mais baixa do que os demais países. Assim, né, o investimento per capita por aluno é muito inferior. Tá? Aqui é o gasto per capita, né, em paridade com o poder de compra, na comparação internacional de diversos países, o Brasil está aqui, tá certo? No investimento por aluno, tá? Então, nas provas internacionais, que geralmente são em torno de 30, 40, 50, 60 países, os países que participam são esses aqui, né? Enfim, Luxemburgo, Suíça, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, todos praticamente países mais ricos do que o Brasil e que, portanto, né, investem mais em termos absolutos, tá certo? Então, não é surpreendente que os resultados educacionais no Brasil não sejam, não apenas por este fato, mas também porque ficou muitas décadas sem investir em educação, tá certo? Então, é preciso qualificar mais o debate público com relação a isso, porque sempre parece essa, digamos, essa argumentação falaciosa, tá certo? Como se o Brasil gastasse mais em educação, que é falso, né, e que os resultados não vêm, tá certo? Bom, então aqui a comparação, né, da despesa
em educação ao longo do tempo no Brasil e países de alta renda, né? Então, os países de alta renda, eles investem em percentual do PIB, que é um PIB maior, tá certo? Na faixa de 5% há muito tempo, né, de um PIB maior, e o Brasil era em torno, chegou a ser 1, 2, né, 3, e foi crescendo ao longo do tempo, e finalmente agora passou, inclusive, de 5%, tá certo? Aí o pessoal fala, não, mas o Brasil gasta 5%, os países ricos gastam 5%, os indicadores dos países ricos é muito melhor. Isso é completamente falso, falacioso esse argumento, tá certo? O Brasil ficou muito tempo sem investir, já fui claro nisso, né? E esse resultado é lento, é cumulativo, tá certo? E a renda per capita dos países ricos é muito mais alta. Então, assim, não tem como comparar essas coisas, tá certo? Bom, então aqui é a escolaridade média no Brasil, né, para a gente ter uma referência, tá certo? Ela cresceu bastante ao longo do tempo, né? Em 1925 era 1 ano, e foi crescendo, né? Atualmente, pouco mais de 9 anos. Ainda é relativamente baixa, tá certo? Então temos muito a avançar, é claro, tá? É evidente. Temos que melhorar, inclusive, a qualidade. Depois eu vou falar um pouco mais sobre a qualidade. Há muito espaço para avançar, mas é falso dizer que não avançou, porque avançou, né? A escolaridade média cresceu, que é um indicador relevante, e a taxa de analfabetismo cresceu também, né? Assim como pessoas em idade escolar adequada, assim como pessoas com nível superior, que também cresceu, né? Então, comparativamente ao Brasil, os indicadores de educação vêm crescendo ao longo das décadas. Esse é o fato concreto, tá? Na comparação internacional, o Brasil vai mal pelos motivos que eu disse, certo? E aqui é bom a gente ter referência também, né? De que bom, né? A despesa, a educação é caro, tá, gente? Então, assim, o falso argumento, assim, o Brasil tem a carga tributária de 33% e tal, né? Mas os serviços públicos não são condizentes. Bom, a tributação per capita é em torno de R$ 1.000, né? Como eu mostrei ali, cada indivíduo contribui em torno de R$ 1.000 por mês, tá? Para a educação, vai R$ 190 por mês. R$ 190 por mês, mais ou menos, né? Para a educação, que cada indivíduo contribui em média. Quanto é que custa um ensino privado? Né? Quanto é que custa o ensino superior? Né? Tem escolas que chegam a R$ 2.000 por mês de mensalidade. Então, como é que a gente vai comparar? Não tem como comparar, entendeu? O que falta, na verdade, evidentemente, é recurso, tá? Isso é muito óbvio, tá? Aqui o custo do ensino, né? Cada aluno no ensino superior custa em torno de R$ 26.000, tá? Por ano, né? E aqui ensino a média é 8.000. Veja, a arrecadação per capita em educação é 190. O custo de um aluno, né, média, para todos os níveis, é 8.300, não é? Claro que aqui é por ano, né? Mas de toda forma, não bate. Não bate, né? Aqui é 1 ano e 190 por mês, mas não fecha a conta, né? Então, o que salta aos olhos é evidente, o que falta é recurso. Mas por quê? Porque o nível de renda per capita não é muito alto assim como a gente imagina. O Brasil não é a Suíça, tá certo? Bom, aqui o custo também, né, da formação cumulativa, né? Então, um aluno que se forma, né, no ensino superior e cursou o ensino básico também pelo Estado tem um custo de R$ 200.000, né? Aqui já deflacionado, tá certo? Então, é elevado, né? Sendo que o ensino básico custa em torno de 100.000, né? Cada aluno no ensino básico, toda a formação, né? Custa 100.000 e mais 100.000 do ensino superior, né? Então, uma pessoa que estudou a vida toda em escola pública e em universidade pública custou 200.000, né, para o Estado, tá? E tem muita gente que segue esse caminho, sendo que a contribuição média para a educação de cada indivíduo é de R$ 190 mensais. Então é evidente, a conta é simples de fazer.
é relativamente pouco recurso que entra, o custo é elevado e os indicadores? Os indicadores avançaram. Quando a gente fala de despesa para educação, a gente está falando, em grande medida, salário, né? Porque boa parte. Educação é o quê? Serviço. Serviço de pessoas que prestam esse serviço, então, em grande parte, é salário. Tá? Então, o Fundeb e o Fundeb, eles tiveram principalmente um objetivo de elevar a remuneração dos professores de ensino básico no Brasil e que isso aconteceu, levou-se consideravelmente, tá? De fato, houve essa ampliação, ainda que não esteja num patamar adequado, cresceu, né? Cresceu em termos reais acima da inflação nesse período, que foi justamente esse aumento do investimento em educação, foi em grande medida para isso, mas também para ampliação, no caso do ensino superior, sobretudo, tá? Bom, aí a ideia é reter talentos e tal, e estimular, né? É claro que existem problemas, né, de produtividade, de eficiência, de incentivo, né, talvez até de outros problemas de administração pública, esse caso continua existindo, mas o que eu quero combater aqui é, digamos assim, os argumentos falsos, né? De que o Brasil investiu um monte em educação e não teve retorno. Bom, os indicadores melhoraram ou não? Melhoraram consideravelmente, então teve retorno, tá certo? Aqui o número de pessoas matriculadas em cursos de graduação, né? De 1980 a 2017. Houve uma ampliação considerável de pessoas na graduação, né, no Brasil, sobretudo nos anos 2000, tá? Que houve uma ampliação de vagas e também de universidades. Aqui está o nível federal, estadual e municipal, né? Lembrando que algumas universidades são também estaduais e até municipais, tá? Ah, houve também uma ampliação de pessoas com doutorado no Brasil, né? Um crescimento do pós-graduação que aconteceu nos anos 2000 também, tá? Aqui o número de doutores em milhares que cresceu, né? Que ajuda a avançar mais o conhecimento no sentido de reprodução de conhecimento, de aprofundamento do conhecimento, que tem rebatimento, inclusive, sobre a educação básica, tá? Bom, depois dos anos 2015, mais ou menos, houve uma redução muito expressiva da despesa, principalmente no ensino superior, nos anos mais recentes, né? Aqui está o gráfico que mostra a redução de financiamento, de bolsas, e tudo isso, que vai ter provavelmente rebatimentos mais para frente, né? E aí, então, o Brasil gasta em torno de 1,5% do PIB em educação superior. Às vezes argumentam, isso é muito, né? Bom, primeiro que eu não acho, tá certo? Segundo, que quando falam isso, olham só o orçamento da União, e quem gasta em ensino superior é basicamente a União, mas a grande parte da despesa é no ensino básico, só que não é feita pela União, é feita pelos estados e municípios, inclusive com recursos transferidos pela União, né? Não apenas de repartição de tributos, mas também como, por exemplo, o Fundeb, tá? Então, assim, argumentos, não, o Brasil investiu muito no ensino superior e está na hora de investir no ensino básico. Não, acho que tem que investir no básico, e aliás investiu, né? Cresceu mais do que o ensino superior. Só que as pessoas com ensino superior no Brasil não são tantas assim, comparadas com outros países, né? Então, ensino superior no Brasil, em torno de 17, 14, 17%, em países que chega a 60%. Claro, países ricos, mas mesmo países com renda parecida com a do Brasil, como o México, né? Tem mais pessoas com ensino superior, tá? Então, acho que tem que continuar investindo sim em ensino superior, que é fundamental para o desenvolvimento do país e também para o desenvolvimento do ensino básico, afinal, o conhecimento da universidade não é apenas o aluno que está na sala de aula, mas também como projetos de pesquisa e projetos de extensão, como este, que é invisibilizado nas contas sobre ensino, tá? Bom, houve uma redução nos últimos anos de matrículas também no ensino superior. E aí vamos ver os indicadores, né? Os indicadores de educação
no Brasil no ensino básico, né. Então, o que que aconteceu concretamente, tá certo? Não apenas a taxa de que eu mostrei ali, a taxa de analfabetismo, anos médios de estudo, mas também a qualidade, que existe essa pesquisa, né, a partir da Prova Brasil, do SAEB, desde 2005. O que que aconteceu com os indicadores, né, do Brasil ao longo do tempo? Aqui está um gráfico que mostra. Então, os resultados do ensino básico, né, público no Brasil foram melhorando, tá certo, ao longo do tempo. Aqui está de 2017 de 5 a 17, mas naquele videozinho ali estava até 2021, tá? Foi ampliando, os resultados têm ampliado, têm melhorado os indicadores de educação, talvez não a contento, não na proporção que se gostaria, não na velocidade que se gostaria, mas tem melhorado, esse é o fato concreto. Aqui alguns resultados, né, de IDEB, né, que mede isso, que existe desde 2005, metas e resultados, né, para ensino médio, anos iniciais e anos finais, né. Então, aumentou, né, o resultado aumentou. Poderia ter sido melhor? Provavelmente, né. É satisfatório? Não, né. O Brasil tem um atraso educacional, evidentemente, não vai bem nos indicadores internacionais, mas isso é por um fator, de décadas, tá certo? Não vai ser em pouco tempo que a gente vai conseguir recuperar, esse passado, enorme sem investimento em educação, né. E além do que tem que se ponderar o nível do país, que não é tão alto quanto a gente, comumente acredita que seja, tá. Quando a gente pega os dados, a gente vê que não é, tá. Aqui o desempenho em matemática, né, que é, digamos assim, eh, menos positivo, né, em termos de evolução, tá? E em português, tá certo? Que é isso, né? Melhorou? Melhorou, né? Aumentou? Aumentou, tá? Não na proporção da variação do destino para a educação, isso é um fato, mas que melhorou, melhorou, tá? E aqui também, a comparação, né, também, em nível estadual, municipal, privada, nível público no geral, né, vocês podem olhar com cuidado aí esses dados, tá? O que é observado e quais são as metas, para todo esse período, né, só para mostrar aqui, né, por exemplo, o o observado no IDEB total, né, cresceu ao longo do tempo, o indicador de qualidade, tá? Enfim, no ensino, médio, um desempenho um pouco pior, né, não cresceu tanto, né, mas cresceu também, embora digamos relativamente estável, tá? Enfim, é claro que a gente precisa melhorar em educação, né, e hoje o Brasil destina bastante um percentual relevante dos tributos para a educação, cresceu muito, como eu mostrei. A gente precisa avançar, né? A gente precisa avançar na qualificação continuada dos professores, no estímulo aos professores, né? A carreira vem melhorando, mas ainda pode melhorar mais, né? Mas tem um fato que a gente que é evidente, né? O Brasil é um país muito desigual, né? E com regiões muito pobres, certo? E não é apenas você investir mais em educação, mas também a criatura, né, o aluno ter, enfim, ter onde dormir, ter, né, não ter brigas familiares, né, ter mínimas condições dentro de casa, de alimentação e tudo isso, de transporte, que vai acabar, e inclusive tempo para estudar, né, porque o estudo requer tempo, requer concentração, requer treino, e isso eventualmente é muito mais difícil nos lares mais pobres, tá certo? Então existe uma vasta literatura sobre isso. É claro que a educação ela tem múltiplos determinantes e a origem familiar impacta muito nos resultados, né? E bom, né? Então quer dizer, o debate tem que ser mais profundo, né? Há uma série de questões em jogo. Bom, espero ter contribuído com o debate. Agradeço pela atenção e até uma próxima.